Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 1º de outubro de 2020. Por que as pessoas lotam as ruas durante a reabertura do comércio? Parte 2. Com máscara no rosto e sacolas nas mãos, os consumidores preencheram bastante as ruas das cidades que retomaram as atividades comerciais nesta semana, mesmo sem ter certeza se a pandemia do coronavírus no país já atingiu ou não o pico. A semana foi marcada pela flexibilização do isolamento em várias capitais brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Fortaleza C. No interior paulista, também houve uma grande movimentação em Campinas e Ribeirão Preto. Fora as questões econômicas que levaram à reabertura das lojas, porque houve adesão de consumidores que foram aos shoppings para comprar itens não essenciais. Especialistas mencionam o estado de negação e a forma como o ser humano lida com o medo como duas possíveis explicações. Existe o medo amigo, que nos protege do real perigo. Por exemplo, não vou entrar em um beco escuro para não ser assaltada. Então, é a pessoa que aproveitou a liberdade recém-adquirida, mas se manteve segura, explicou a psicóloga Ana Luísa Novis, coordenadora do time Humanidades, que presta atendimento psicológico voluntário durante a pandemia. Já aquelas que estão em negação parcial sabem da existência do coronavírus, mas banalizam a sua gravidade. São aquelas pessoas que saíram às ruas sem suas máscaras, por exemplo, como se a pandemia já tivesse acabado. A negação, como é chamada na psicologia, é ativada quando há uma situação de conflito em que a pessoa pode estar diante de um problema mais complexo do que é capaz de lidar, explicou a professora de psicologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Unesp, Mary Okamoto. No Brasil, a negação é em escala nacional. Se o governo fala que os dados oficiais não estão corretos para uma população que não aguenta mais ficar em casa, a flexibilização pode dar mais confiança a quem não dava credibilidade ao isolamento. Para Mary, não existe o antagonismo entre a prevenção da Covid-19 com a situação econômica, pois, segundo ela, quanto mais as pessoas desrespeitarem as regras de distanciamento, mais tempo essa situação atípica vai se arrastar, atrasando a volta das atividades normais e, consequentemente, a retomada da economia. Futuro. A história recente mostrou que a reabertura precoce pode levar ao aumento do número de casos, assim como foi com a cidade de Blumenau, Santa Catarina, que uma semana após abrir os shoppings, no fim de abril, viu seus casos de contaminações saltarem de 98 para 194. Para que o problema não se repita, explicou Ana Luísa, é preciso que as pessoas entendam que a vida não vai voltar a ser como era até fevereiro, mês em que houve o primeiro registro da doença no país. Depois de sofrer um infarto, o paciente é exemplar, tira a gordura da comida e se cuida. Mas, depois que viu que sobreviveu, ele vai voltando ao normal e relaxa no tratamento, quando o ideal é voltar ao normal com atitudes de um novo normal, explicou. Raquel Moarec, infectologista da Rede Dor, concorda que o retorno inadequado é um dos principais problemas. Não podemos voltar a ter aglomeração. É preciso entender que a volta do comércio e dos shoppings não é um passeio. As pessoas voltaram a trabalhar pela sobrevivência econômica, disse, acrescentando que os protocolos sanitários de triagem dos funcionários é um estímulo às pessoas se cuidarem. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a necessidade das pessoas consumirem mais e mais. 922 A felicidade terrena é a relativa posição de cada um, o que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro.
Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Para a vida material, a posse do necessário; para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. 923. Aquilo que seria supérfluo para um não se torna o necessário para outro, e vice-versa, segundo a posição. Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50.000 libras e a visse reduzida a 10.000, considerar-se-ia muito infeliz, por não poder continuar fazendo boa figura, mantendo o que chama sua classe, ter bons cavalos e lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Julgaria faltar-lhe o necessário. Mas francamente, podes considerá-lo digno de lástima, quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça. O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Wellington Balbo escreve que a sociedade do consumo plantou a ilusão de que devemos ter tudo de tudo; no entanto, naturalmente não temos poder aquisitivo para ter tudo de tudo. Produtos são lançados no mercado e grande parcela da população invade lojas de todos os segmentos para adquirir as novidades. E para que possamos ser felizes e bem-sucedidos como prega a sociedade do consumo, temos de comprar, por isso os créditos são necessários. E fomos comprando não com dinheiro, mas sim com créditos, que é um dinheiro de mentirinha. Óbvio, com tanto crédito fácil e incansável mania de exercitar o esporte do consumo, um dia as contas iriam ultrapassar nossos ganhos e fatalmente as dívidas bateriam em nossas portas. Natural, portanto, que paguemos pelo que compramos. A crise que se instalou mundialmente é um mecanismo para que nos eduquemos e aprendamos a viver com o necessário. Não creiam os caros leitores que faço apologia à miséria, nada disso, é apenas um apelo ao bom senso. O endividamento dos brasileiros subiu ligeiramente em agosto, para 67,5%, resultado 0,1 ponto percentual acima do mês anterior, atingindo o maior índice da série História da Confederação Nacional do Comércio (CNC), iniciada em janeiro de 2010. Esses brasileiros estão endividados por conta dos abusos e do consumismo, a facilidade do crédito concedido pelo banco dá a falsa ilusão de alto poder aquisitivo. Há muito tempo afirmam os economistas que cartão de crédito e limite bancário são utilizados como complemento de renda, o que equivale a dizer que não sabemos viver com o que ganhamos e queremos sempre mais. Infelizmente ainda estagiamos na triste realidade de não saber viver com o salário que recebemos. Queremos sempre mais e incorremos em abuso. Aliás, os altos preços de alguns bens são fruto da procura frenética que empreendemos por eles. Natural, quanto mais procuramos por um bem, mais valorizado ele estará e, consequentemente, mais alto será seu preço. É possível viver bem e confortavelmente, é sim possível aproveitar os benefícios da tecnologia sem resvalar para o consumismo que traz grandes prejuízos não somente à economia, mas também à ecologia e ao meio ambiente. Buscar a vida simples sem exageros é fundamental para espantarmos toda e qualquer crise, além de evitar cobranças e dores de cabeça. Não há nada mais estressante do que correr atrás de dinheiro para cobrir cheque.
Afinal, nossos objetivos neste planeta são muito mais amplos e abrangentes do que se afogar em juros esbaldando-se nas compras com cartão de crédito. O Espiritismo ensina-nos, pois, a viver com simplicidade. Basta estudarmos atentamente as questões do Livro dos Espíritos que teremos uma notável aula de economia e orçamento familiar. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de outubro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.